Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 29 do segundo livro de Crônicas, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui a nossa leitura diária da palavra de Deus, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar a sua curtida. Aproveite aqui nos comentários para colocar aquela intenção, fazer um pedido de oração para aquelas pessoas que estão precisando que você conhece. Porque é de graça, não te custa nada, mas para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 29 do segundo livro de Crônicas. Reinado de Ezequias. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Fez o que é agradável aos olhos de Javé, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Purificação do templo. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas do templo de Javé e as restaurou. Depois convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça oriental e disse-lhes: Escuta-me, levitas, santificai-vos agora e consagrai o templo de Javé, Deus de nossos pais, e eliminai do santuário a impureza. Nossos pais foram infiéis e fizeram o mal aos olhos de Javé, nosso Deus. Abandonaram-no, desviaram seus olhos da habitação de Javé e lhe voltaram as costas. Chegaram a fechar as portas do vestíbulo, apagaram as lâmpadas e não mais queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel no santuário. Por isso a ira de Javé caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele os fez objeto de terror, espanto e zombaria, como os vedes com os próprios olhos. É assim que nossos pais caíram sobre a espada. Nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão no cativeiro. Agora decidi concluir uma aliança com Javé, Deus de Israel, para que se afaste de nós sua ira ardente. Meus filhos, não sejais mais negligentes, pois foi a vós que Javé escolheu para estardes em sua presença, para servi-lo, para vos dedicardes a seu culto e lhe oferecerdes incenso. Levantaram-se então os levitas, Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos de Caate, dos Meraritas, Cis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jalaleel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zema, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Zanri e Jeiel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jaiel e Semei, dos filhos de Iditum, Semeias e Osiel. Reuniram seus irmãos e, depois de terem santificado, vieram por ordem do rei, conforme as palavras de Javé,
purificar o templo de Javé. Os sacerdotes penetraram na parte interna do templo de Javé para purificá-lo. Removeram para o pátio do templo de Javé todas as coisas impuras que encontraram no santuário de Javé. E os levitas amontoaram-nas e foram jogá-las fora, na torrente do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No oitavo dia desse mês, entraram no vestíbulo de Javé. Em 8 dias consagraram o templo de Javé e terminaram a purificação no 16º dia do primeiro mês. Ezequias restabelece o culto. Apresentaram-se então no palácio do rei Ezequias e disseram-lhe: Purificamos todo o templo de Javé, o altar dos holocaustos e todos os utensílios, a mesa dos pães da apresentação e todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os objetos que o rei Acaz havia lançado fora durante seu ímpio reinado. Estão agora diante do altar de Javé. O rei Ezequias levantou-se imediatamente, reuniu os oficiais da cidade e subiu ao templo de Javé. Mandou fazer 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, para o sacrifício pelo pecado, na intenção da casa real, do santuário e de Judá. O rei mandou então os sacerdotes, filho de Arão, oferecerem os holocaustos sobre o altar de Javé. Imolaram os touros e os sacerdotes recolheram o sangue que derramaram sobre o altar. Depois imolaram os carneiros e derramaram seu sangue sobre o altar. Imolaram os cordeiros e derramaram seu sangue sobre o altar. Em seguida, mandaram trazer os bodes destinados ao sacrifício pelo pecado diante do rei e da assembleia, que lhes impuseram as mãos. Os sacerdotes os imolaram e ofereceram seu sangue como sacrifício pelo pecado, a fim de executarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e o sacrifício pelo pecado. Também estabeleceu os levitas no templo de Javé, com símbolos, liras e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e o do profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Assim, os levitas tomaram lugar com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou oferecer os holocaustos sobre o altar. O holocausto estava começando quando entoaram o cântico de Javé e soaram as trombetas, acompanhada dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia se prostrou, enquanto os cantores cantavam e as trombetas tocavam, até se concluir o holocausto. Terminado o holocausto, o rei e todos os que os acompanhavam se ajoelharam e se prostraram. Depois, o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Javé com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles os louvaram com entusiasmo. Depois se inclinaram e se prostraram.
Ezequias tomou então a palavra e disse: Agora vos consagrastes a Javé, aproximai-vos, trazei ao templo de Javé as vítimas e os sacrifícios de louvor. A assembleia trouxe as vítimas e os sacrifícios de louvor, e todos os de coração generoso trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos trazidos pela assembleia foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto a Javé. 600 bois e 3.000 ovelhas foram consagrados. Todavia, o número dos sacerdotes foi insuficiente para esfolar todos esses holocaustos. Por isso, os levitas, seus irmãos, os ajudaram até que esta obra terminasse, e até que os sacerdotes fossem santificados. Os levitas, de fato, estavam mais dispostos que os sacerdotes a se santificar. Além do grande número de holocaustos, houve a gordura dos sacrifícios de comunhão e as libações correspondentes a cada holocausto. Assim foi restabelecido o culto no templo de Javé. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia realizado para o povo, porque tudo foi feito com presteza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, não esqueça de deixar a sua curtida e o teu comentário. Obrigado!